Fala pessoal, um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá chegando mais um jogo do Galo pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético vai pegar o Grêmio na Arena MRV num jogo atrasado, né? Um jogo que era para ter acontecido lá atrás, mas em função das tragédias das enchentes no Rio Grande do Sul, esse jogo foi adiado e vai acontecer agora em meados de outubro. O Galo, claro, pensando muito nas semifinais de Copa do Brasil e de Libertadores, mas sabemos que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio também não vive uma situação no Brasileiro que é a melhor, aquela que os gremistas sonhavam, imagino eu, no início da temporada. E para ouvir o lado do Grêmio, está aqui comigo o Diogo Rossi, que sabe tudo do Grêmio de futebol porto-alegrense, o tricolor gaúcho, e a gente vai bater esse papo sobre esse jogo. Já peço a moral que você deixe o like nesse conteúdo, se inscreva no canal e siga o Diogo também. As redes sociais dele estão aí na descrição do vídeo. Diogo, vamos lá. Primeiro, te agradecer pelo seu tempo e pela disponibilidade de trocar essa ideia comigo sobre esse jogo. Eu começo te perguntando de uma forma mais ampla assim, sobre o momento do Grêmio, né? O Grêmio, a gente sabe que passou por eliminações nas Copas, né? O Grêmio, que com o Renato tem um histórico de ser um time muito copeiro, muito forte nos mata-matas. Foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. É claro que em função das tragédias também, das enchentes, teve um brasileiro muito prejudicado, chegou a brigar na zona de rebaixamento, agora está ali no miolo da tabela. Como que você avalia este momento do Grêmio no Brasileiro especificamente? É um momento de recuperação? O time já encontrou o melhor futebol? Ainda oscila muito? Qual que é a sua avaliação? Mais uma vez, muito obrigado. Fala, Frossar, um abraço para ti, um abraço a todos. Cara, na verdade, é uma temporada muito fora de contexto para nós. É óbvio que eu não vou pegar aqui as enchentes, né, como motivo principal, mas a gente não pode esquecer que, de fato, né, as enchentes atrapalharam bastante o andamento das coisas. Agora, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores da América, no pior ano da história do Renato como técnico do Grêmio, né? Não houve nenhum outro ano em que o Renato tenha feito um trabalho tão fraco no comando do Grêmio. Realmente o ano está muito ruim, as perspectivas não são boas, né? A gente não sabe, inclusive, se vai garantir uma vaga na Libertadores ou não. Hoje é praticamente improvável que isso aconteça. Talvez 2025, que é o último ano da atual gestão, né, do presidente Alberto Guerra, o Grêmio só dispute a Copa Sul-Americana, o que é um patamar abaixo em relação daquilo que vinha disputando, daquilo que até almejou no ano passado, quando foi vice-campeão brasileiro por apenas um ponto no comando do Renato e do Soares, né? Então as coisas mudaram bastante. Bom, o fato é que esse jogo contra o Galo é que vai mostrar pra gente se o Grêmio ainda oscila ou não, porque eu tenho dito aqui, o Grêmio deu para o seu torcedor a sensação ioiô, que é a pior coisa que tem. Nós jogamos um jogo bem, aí um jogo mal. Um jogo bem, um jogo mal. Então tu nunca sabe exatamente que Grêmio que tu tens. Aí o Grêmio jogou bem contra o Flamengo, jogou muito mal contra o Criciúma. Qual era a expectativa que o torcedor tinha? Vamos tomar uma roda do Botafogo e não vamos ganhar do Fortaleza. Essa era a perspectiva. Aí o Grêmio vai lá, faz um baita de um jogo contra o Botafogo, merecia inclusive ter vencido o jogo se fosse um jogo de merecimento, né? Mas é futebol, não é jogo de merecimento. E depois vai lá e ganha do Fortaleza com autoridade. Tem motivo para isso? Tem. Né? O Renato mudou o esquema, o time parece não só mais coletivo, mas também mais determinado e empenhado dentro de campo, e esse jogo contra o Galo é que vai me dizer, e vai dizer para o torcedor do Grêmio em especial, qual é o Grêmio que agora a gente vai aguentar ver aí nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Excelente, você falou aí que o Renato mudou o esquema nessa fase de recuperação de desempenho do Grêmio. O que mudou nesse time em relação à postura? Mudou esquema tático? Mudou peças? O que o torcedor atleticano vai ver de diferente, pelo menos aquele que via o Grêmio jogar há algumas semanas? Mudou algumas coisas, tá? Taticamente, nós não temos mais o ponta que só ataca, né, que é o Soteldo, inclusive ele não está à disposição para esse jogo contra o Galo, e vai para o terceiro jogo em sequência o chileno Aravena, que é um atleta mais imbuído em marcar e atacar, né? Ele ajuda na marcação, e aí ele acaba contribuindo para não deixar ir tão mal o Reinaldo, que é certamente o pior jogador da temporada do Grêmio, lateral esquerdo, o Reinaldo, né? Então tem essa mudança de peça no time. O Grêmio volta para o tradicional 4-2-3-1 que o Renato gosta, né? Com 2 volantes, um mais de marcação, que no jogo contra o Galo vai ser o duo de Vila Sante tá fora, e o PP, que é um cara que constrói mais. Aí 2 externos, né? O Edenilson, que é um cara que marca mais pela direita, o Aravena, que é um atacante que ajuda na recomposição pela esquerda, o Cristaldo, que arma, e o Bright White,
lá na frente. Aí tem uma mudança tática de defesa, né? O Grêmio deixou de marcar no 4-2-3-1, fechando as linhas, baixando o Cristaldo, e passa a marcar no 4-4-2, então são duas linhas de 4 bem fechadas, né? Contra o Atlético vai ser Igor Serrote, Kahneman, Gemerson e Reinaldo, Dodi, PP por dentro, Edenilson na direita, Aravena na esquerda, e aí lá na frente ele espeta o Cristaldo e o Bright White fazendo a marcação na saída dos zagueiros. E obviamente que daí isso dá coletividade, dá um time mais coeso dentro de campo e automaticamente um time mais imbuído na marcação, tentando contribuir nesse sentido. Esse é o adversário que o Atlético vai enfrentar no jogo dessa quarta-feira, 7h30. Excelente. Acabou que eu ia te pedir o time provável titular, você já falou todo mundo, faltou só o goleiro. Quem é o goleiro que tá jogando no Grêmio hoje? Porque o Grêmio é um time que roda bastante no gol, né? Tem um tempo que não tem o mesmo goleiro por muito tempo. Não, até agora consolidou o Marquezin, né? Como o Marquezin ficou, né? Uhum. Isso, o Marquezin acabou ficando de fora contra o Criciúma, porque ele estava suspenso, contra o Fortaleza, que ele estava suspenso, e aí ele volta agora, né? Depois de ter cumprido suspensão contra o Atlético Mineiro. Então, só para a gente posicionar aí, para quem está nos acompanhando, é Marquezin, Igor Serrote, que é o menino da base, Kahneman, Gemerson, Reinaldo, Dodi, PP, Edenilson, Cristaldo, Aravena e o Bright White no comando de ataque. Pequena pausa na resenha com o Diogo para a gente falar dos nossos parceiros fixos aqui do canal do Frossar, a KTO e a Confiax. Primeiro recado da KTO, se você ainda não fez o cadastro e gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Consulte o regulamento para entender como funciona, lembrando que é só para maiores de 18 anos e lembrando sempre, pessoal, que você deve apostar com responsabilidade, como diversão, não como investimento, muito menos colocando um dinheiro que pode te fazer falta, beleza? É aposta, você pode ganhar, você pode perder, é para divertir, então tenham sempre isso em mente. Recado da Confiax é sobre saúde. Nesse mês de outubro, a gente está falando sobre saúde, porque a Confiax tem também planos de saúde, planos acessíveis a partir de R$ 99,00 por mês. Você vai entrar em contato, o QR Code está na sua tela, para ver o melhor plano para você. Você que é inscrito no canal do Frossar vai ter 20% de desconto no primeiro boleto, e se você tem MEI ou CNPJ, esse desconto pode chegar até 30%, beleza? É Outubro Rosa, estamos também em parceria com a Confiax, lembrando da importância das mulheres fazerem os exames preventivos para câncer de mama, câncer do colo do útero, então não se esqueçam, e você que é homem também que está me assistindo, vai lá buzinar na orelha das mulheres que você ama para que elas façam a prevenção, porque a prevenção é sempre o melhor caminho. Confiax também é saúde, tamo junto, bora voltar para a resenha com o Diogo, peço a moral que você deixa o like nesse conteúdo. Você falou uma frase há pouco que me chamou a atenção, eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque o Renato é talvez o grande personagem da história do Grêmio, né? Um cara que representa muito, certamente, para o torcedor do Grêmio e representa o Grêmio para o resto das torcidas também, né? Você falou, olha, sem dúvida, a pior temporada do Renato como treinador do Grêmio. Como é que fica a balança do torcedor nesse momento? Por um lado, claro, é um ídolo incontestável do clube, campeão da Libertadores, do Mundial, né? Campeão como jogador, como treinador, mas vem de uma temporada ruim no comando técnico, né? Em desempenho, em oscilação, em eliminações. O torcedor mais pesa a idolatria e quer ver o Renato continuando o trabalho, ou mais pesa o trabalho ruim de 2024 e a maioria hoje seria, por exemplo, favorável a uma troca no comando para a próxima temporada? Aqui no Rio Grande do Sul, quem acompanha o meu trabalho e o trabalho da imprensa como um todo, sempre brinca assim que existem os renatistas e os não renatistas, né? Que são os caras que apoiam e os que não apoiam o Renato. Eu sou talvez o chefe da delegação dos renatistas, né? Então eu apoio o Renato sempre, assim. Agora, é óbvio que essa temporada não é boa, ela é muito ruim, e o meu medo, e que eu acho que é o medo da maioria do torcedor do Grêmio, é que neste momento há uma mistura entre o ídolo, né, maior ídolo da história do Grêmio, campeão da Libertadores, campeão do Mundial com 2 gols na final, campeão da Copa do Brasil como treinador, campeão da Libertadores como treinador mais hegemônico na história do Campeonato Gaúcho recente, o cara com o maior número de vitórias na história da Libertadores da América, com o trabalho ruim que ele está fazendo. Então o torcedor está misturando muito isso, e isso é uma coisa que está me preocupando, porque está manchando a idolatria dele pelo trabalho ruim que ele faz como treinador. Então, assim, realmente não há mais, aqui a gente brinca que existia uma seita dos renatistas, né? Aqueles que apoiavam incondicionalmente o Renato. Não existe mais essa seita, tá?
ou se ela existe, ela diminuiu bastante. Inclusive, recentemente, aí foram feitas uma série de enquetes sobre a permanência do Renato ou não. E pela primeira vez em anos, assim, olha, muitos anos, a primeira vez que eu vi mais de 80% de torcedores achando que o Renato tinha que sair. Tá? E isso é muito emblemático, porque a gente não está falando de um treinador que pode deixar o clube. A gente está falando de um dos 3 maiores treinadores da história do Grêmio e o maior e melhor jogador da história do Grêmio. Então é muito emblemático o quão ruim é o trabalho do Renato em 2024 e o quanto isso está impactando na análise do torcedor em relação a ele, sabe? É realmente impressionante pensar que mais de 80% da torcida do Grêmio que votou nessa enquete aí que você citou, votou contra o Renato, seja qual for o contexto. É impressionante pelo que o Renato representa para o torcedor, né? É curioso porque aqui no Atlético a gente também tem isso de ídolos do clube colocando em xeque, entre aspas, a idolatria porque estão ainda trabalhando no clube. Quando eu falo colocando em xeque, não necessariamente estão fazendo um trabalho ruim, mas a partir do momento que o cara se presta ao papel de assumir uma função que é um paraquedas ali de pancada quando o clube vai mal, ele está assumindo o risco, pelo menos, de perder uma parte dessa idolatria, ao meu ver, né? É o caso, por exemplo, do Vitor, que é um dos maiores ídolos da história do Galo, jogou no Grêmio, inclusive, e hoje é o nosso diretor de futebol. Então o cara poderia muito bem, aposentou, parou, vai curtir a vida tranquilo, vai ser ídolo para sempre, o cara que mudou o patamar do clube, mas ele opta por seguir ali assumindo esse risco. Eu acho um ato, inclusive, de muita coragem. Mas realmente, impressionante, não sabia desse número e dessa estatística. Eu te pergunto agora em relação à próxima temporada, porque Grêmio e Galo vivem uma situação mais ou menos parecida, não é igual porque o Atlético ainda tem a possibilidade de ter um ano espetacular, porque está vivo nas 2 semis de Copa do Brasil e de Libertadores. Se ganha uma das Copas ou as 2, seria já um ano incrível, e aí tanto faz a posição no Brasileiro, né? Terminar em 15º, o torcedor nem lembra, porque foi campeão. Mas se não for campeão das Copas, o Atlético também está correndo um risco sério de não ir para a Libertadores 2025, que o Galo se acostumou a jogar a Libertadores nessas últimas temporadas, é exemplo do Grêmio também, que sempre está por lá. Como é que está esse receio para a próxima temporada do torcedor, no sentido de, se a gente não for para a Libertadores, o investimento vai ser menor, você falou que é uma reta final de uma gestão. O torcedor, nesse momento, claro, a frustração para 2024, imagino que já seja irreversível, né? O Grêmio não vai ganhar um título de expressão na temporada, isso já é fato, foi campeão gaúcho, mas parou por aí. Mas já há uma preocupação do torcedor em relação ao próximo ano, de ser mais um ano frustrante, um ano de pouco investimento, de time não tão forte assim. Como é que o torcedor já está projetando o 2025? Trata-se do último ano da gestão do presidente Alberto Guerra, tá? Que é o atual presidente do Grêmio. Ele vai para o último ano de gestão deles, né, comandando o clube. Ele, inclusive, a gente tem informação que ele não vai concorrer à reeleição, tá? Ele não quer ser presidente do Grêmio mais uma vez, inclusive nem se sabe se ele vai alçar algum nome para ser um substituto, para ver o tamanho da frustração que foi esse ano de 2024 no comando dele como dirigente. Bom, o ano ele é frustrante como um todo, mas eu vejo que o fato principal nesse momento, o torcedor do Grêmio, ele está focado, na sua grande maioria, na saída do técnico Renato Portaluppi. Então ele pensa mais na saída do Renato do que qualquer outra coisa. Ou seja, neste momento, o torcedor entende assim, se o Renato sair, aí depois a gente vê o que vai acontecer em relação à montagem de elenco e tudo mais. Claro que pesa não estar na Libertadores da América da próxima temporada, né, jogar o que a gente chama aqui de glorinha, né, que é a Sul-Americana. Certamente seria um peso, porque o impacto de reforço seria bem significativo. A gente está falando hoje de um clube, o Grêmio, no caso, que tem uma folha salarial de 16 milhões de reais por mês. É uma das principais folhas do país. E a briga do Grêmio até semana passada era contra o rebaixamento, tendo sido eliminado de 2 competições importantes como a Copa do Brasil e a Libertadores. É impensável que um time que gasta 16 milhões de reais por mês tenha esta temporada tão ruim quanto a que nós estamos vendo. Então, assim, realmente as coisas podem, né, mudar significativamente para a próxima temporada, mas eu vejo, né, que o torcedor deixa isto em segundo plano, tendo em vista, obviamente, o que tem de preocupação em relação a jogadores que não gostaria mais que aqui estivessem, uma possível troca de treinador e tudo mais. Então, tudo isso está em debate ainda.
Excelente, tá explicado. Você já citou aí a questão de alguns desfalques, você falou que o Soteldo não está disponível para o jogo, o Vilhaçante também não. Tem mais alguém fora, ou tirando isso, está todo mundo à disposição? Você já falou de time titular, mas só para a gente saber, né, você citou dois jogadores muito importantes, Soteldo e o Vilhaçante, você tem mais alguém que não está à disposição do Renato para o jogo contra o Galo? Claro, não estão à disposição também para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O lateral direito, João Pedro, que recebeu o terceiro cartão amarelo, né, ele não atua. O Fábio, que seria o seu substituto, recebeu o cartão vermelho no jogo contra o Fortaleza, estando no banco de reservas, então ele também não está à disposição, por isso que joga o menino Igor Serrote na lateral direita, né? E de resto, o Renato tem todos os jogadores à disposição. O Vilhaçante e o Soteldo foram para a seleção, né, nas eliminatórias agora, e são preocupações, obviamente, sempre, porque são dois grandes jogadores. O Vilhaçante, certamente o melhor jogador do time do Grêmio, não só nesse ano, como também já tinha sido no ano passado. Entre os mortais, ele foi o melhor, né? Já que nós tínhamos o Luis Soares, que é acima dos mortais. Entre os mortais é excelente, perfeito. O Galo também tem desfalques importantes, inclusive jogadores que estão nas seleções, o Alan Franco, o Vargas e o Alonso. O Arana também estaria, mas machucou, então está fora, mas por uma questão de departamento médico, e vários outros aí que estão fora, Bernard, Zarate, enfim, tem uma infinidade de nomes aí que o Milito ainda não pode contar. Queria te perguntar agora sobre pontos fortes e fracos. Assim, você falou que o Renato mudou esse esquema recentemente. O que nesse momento você vê no Grêmio, né, taticamente falando, do ponto de vista de desempenho, que te agrada, que está funcionando, e o que você apontaria como ponto fraco? Aproveito também para colocar nessa pergunta a questão das laterais. Você falou que o Reinaldo faz um ano ruim, e quem vai jogar na direita é um garoto, a terceira opção para a posição. Então fala um pouquinho de pontos fortes e fracos, e se as laterais hoje são uma fragilidade do Grêmio, especialmente para esse jogo, pelas ausências aí na lateral direita. Sim, por favor, finjam que eu não falei, mas o ponto fraco do Grêmio são as laterais, especialmente a lateral esquerda, né? O Reinaldo é certamente o pior jogador do Grêmio na temporada. Ele tem um grande jogo, e é tão emblemático que é um grande jogo que a gente consegue lembrar. Então, assim, certamente o Grêmio perdeu aí, olha, sem brincadeira, tá? 9 pontos no Campeonato Brasileiro por culpa do Reinaldo. Eu consigo lembrar tranquilamente de derrotas que aconteceram ou vitórias que deixaram de acontecer, empates, que são culpa dele, tá? Então, o ponto fraco do Grêmio é a lateral esquerda. Com certeza, esse é o ponto fraco, é a marcação pelo lado esquerdo. O Aravena tem ajudado bastante, né? Contra o Botafogo, o Reinaldo sofreu bem menos, contra o Luiz Henrique, por exemplo, por causa do Aravena, mas já contra o Fortaleza ele sofreu um pouco mais. Essa bola cruzada que vem da esquerda e atrapalha muito o João Pedro do lado direito, que está sempre quase que fora de posição por causa disso, é um problema. Então essa transição de jogadas laterais são um ponto fraco do Grêmio, certamente o maior problema atual, e que o Galo pode explorar muito bem, né? Tem jogadores como o Paulinho, o Hulk, que, bom, aí não preciso nem falar, porque vocês sabem muito melhor do que eu sobre isso. E o ponto forte do Grêmio, neste momento, sem sombra de dúvidas, é a dupla ofensiva, né? São os dois caras ali que têm construído as jogadas, o Bright White e o Cristaldo, e nós temos um elemento surpresa, né? Aquele que eu não sei como que ele não é titular, mas que eu diria para o Atlético que se ele entrar em campo é uma preocupação, que é o Monsalve, né? O colombiano de 20 anos, que o Grêmio encontrou lá no Independiente Medellín, trouxe aí por uma bagatela de 2 milhões de dólares, um jogador que a gente não sabe aonde que ele vai parar, né? Ele garantiu 9 pontos que o Reinaldo jogou no lixo, né? Então, assim, se o Grêmio não está na zona do rebaixamento é porque o Monsalve garantiu para o Grêmio. O Monsalve garantiu vitória contra o Atlético Paranaense, ele garantiu ponto contra a equipe do Bragantino, ele levou o Grêmio aos pênaltis no jogo contra a equipe do Fluminense na Libertadores da América. Então, assim, ele vai ficar no banco, é uma opção que o Grêmio vai ter para o jogo contra o Atlético, mas eu diria que Cristaldo e Bright White, que começam o jogo, são um grande problema para o Atlético Mineiro, né? O Cristaldo está iluminado, ele faz uma temporada melhor que a do ano passado, e olha que no ano passado ele já foi muito bem. A gente está falando do artilheiro do Grêmio no ano, né? 12 gols. Para um meia, 12 gols é muita coisa, né? Então, realmente, a gente está falando aí de uma dupla que tem chamado bastante atenção. Bright White, 1 gol a cada 2 jogos, né? 5 gols em 10 partidas com a camisa do Grêmio. Tá muito bem o dinamarquês, que chegou aí para surpreender no futebol brasileiro, já que a carreira dele na Europa ela não é tão surpreendente assim, apesar da passagem dele pelo Barcelona, que não é boa, óbvio, mas, né, o cara que passa pelo Barcelona tem que ter história e ele tem que ser marcado de uma forma ou outra.
Sem dúvida. São justamente esses dois jogadores que você citou, o Cristaldo e o Bright White, foram os autores dos gols do Grêmio contra o Galo no jogo de volta da Arena, né? Aquela virada maluca do Atlético, o Galo ganhou no finalzinho ali 3-2, mas os gols do Grêmio foram justamente Cristaldo e Bright White. O Bright White realmente tem jogado uma bola no Brasil acima da minha expectativa, pelo menos. Não esperava que ele fosse jogar tão bem. O garoto Igor, né? É Igor mesmo, lateral direito, Isso. né? Te agrada? É um cara que você acha que entra e vai dar conta do recado, ou você tem alguma preocupação também? Assim, ó, o Igor Serrotti, ele foi titular do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele tem sido titular no time sub-20 do Grêmio, que foi destaque no Campeonato Brasileiro na primeira fase, né? Ele faz parte de uma leva aí de bons jogadores que o Grêmio tem nesse time sub-20. A gente poderia citar vários aqui, mas acho que não seria, né, relevante para nosso papo no momento, mas tem uma fornada bem boa de atletas nesse sub-20 do Grêmio aí. E na reta final da passagem dele pelo sub-20, o Igor foi muito aproveitado como extrema pela direita. Ele é muito forte fisicamente, ele é um atleta bastante ofensivo e bom na bola aérea, apesar de algumas dificuldades de marcação, tá? É a primeira partida dele como titular com a camisa do Grêmio, vai ser esse jogo contra o Atlético, tá? Ele tem outras duas partidas, a estreia dele contra o Botafogo e o jogo contra o Fortaleza, mas a gente vai observar aí, pela primeira vez, ele atuando com a camisa do Grêmio como titular. Ele estava convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, o Grêmio desconvocou ele para jogar essa partida contra o Atlético Mineiro. Compreensível, né? Já que não tem dois jogadores para a posição, não ter três seria complexo e faz sentido na situação do Grêmio, que ainda sonha com uma vaga ali de pré-Libertadores, imagino eu, né? Ter uma opção da posição ali para esse jogo. Meu velho, vamos então para o nosso momento placar apoio aqui, agradecendo sempre o apoio mineiro, nosso parceiraço aqui nos vídeos pré e pós-jogo no canal, que é nada mais nada menos do que o momento dos palpites, né? O palpitão para o jogo, nosso bolãozinho aí para a partida. Então fica à vontade, jogo. Você quer visita, seu placar para o jogo, se quiser deixar autor de gols, fica à vontade. Acho que o Grêmio vai ganhar esse jogo do Atlético Mineiro, tá? Acho que o Grêmio ganha 2-1, tá? Os gols do Grêmio marcados pelo Cristaldo, os dois, tá? Acho que fora de casa o Cristaldo, né, tem mais a capacidade. O Grêmio vai tomar um gol pro Paulinho, gosta de tomar gol, então 2-1 pro Grêmio no jogo contra o Atlético Mineiro. Perfeito. Meu placar apoio vai ser também 2-1, é o placar que estava na minha cabeça, no meu caso, pro Galo, gols de Scarpa e Hulk. Eu estou apostando bem no Scarpa nesse jogo. Acho que o Galo vai com um time mais titular dentro daqueles que estão à disposição, né? O Atlético preservou agora na última rodada contra o Vitória vários titulares e acabou só empatando na Arena MRV, agora precisa de toda forma pontuar contra o Grêmio, depois vai encarar o Fortaleza fora, já dias antes do jogo da volta contra o Vasco na Copa do Brasil, então é jogo para o Galo vencer de toda forma. Vou de Scarpa e Hulk, apostando muito no Scarpa para cima do Reinaldo aí, que você mesmo disse que é uma questão que o Galo pode explorar, então vou confiar aí na mina de ouro que você revelou para a gente aqui. É isso, tá feito então o momento placar apoio, tá concluída a resenha. Diogo, te agradecer, foi ótimo, deu pra gente ter uma boa ideia aí de como chega o Grêmio para esse jogo. Suas considerações finais, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo e com toda a galera. Vamos ver o que o Grêmio pode fazer na rodada final do campeonato, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que escolheu jogar com o Atlético Mineiro nessa data FIFA, né? Não sei se vocês sabem, mas o Grêmio foi consultado pela CBF se queria jogar agora ou na próxima data FIFA, e o Grêmio optou em jogar agora, porque em tese pega um Atlético Mineiro focado em outras duas competições também, né, que são a Copa do Brasil e a Libertadores. Vamos ver se o Grêmio consegue, porque se vence, depois tem nada mais, nada menos que um clássico Grenal na sequência do Campeonato Brasileiro. É verdade, tem Grenal logo na sequência, o bicho vai pegar. Valeu, Diogo, grande abraço, até a próxima. Valeu!